para isso, nós temos uma metodologia desenvolvida ao longo desse tempo, onde a gente olhou para aquilo tudo que a gente precisava, desenhamos essa metodologia, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada etapa dessa metodologia, tá? Então, primeiro a gente vai começar com as técnicas terapêuticas, que é o que a gente faz de integração entre elas. E a gente pinça o que tem de potencial em cada uma delas, e num tratamento a gente acaba fazendo um mix de várias técnicas ou outros profissionais que estão além da nossa parte física, do nosso setor, né? Então, começamos com uma anamnese. A nossa anamnese é muito profunda, ele tem mais ou menos aí umas 6 páginas, a gente manda um arquivo digital, a pessoa preenche, e essa é uma parte importante da anamnese, é que é o momento onde a gente pede para que a pessoa ela faça uma interiorização, onde ela olhe para tudo aquilo que está sendo perguntado e vai ter uma reflexão sobre aquilo e vai começar a trazer essa escrita reflexiva. Ela é muito importante para que a pessoa já comece a entrar em contato com os seus processos. E é muito interessante que quando a gente vai para a primeira sessão, depois que a pessoa preencheu essa anamnese, ela já vem com muito conteúdo que ela já começou a acessar quando ela estava escrevendo, porque a gente vai fazer um mapeamento de acordo com todas as técnicas que a gente já utiliza, para que a gente possa captar o máximo de informações do sistema cognitivo, para que depois a gente trabalhe a questão emocional, tá? E aí o que a gente coloca aqui na técnica é que a próxima parte é escolher a melhor estratégia, ou seja, para determinados tipos de pessoas e a percepção da primeira sessão, a gente pode escolher a melhor estratégia que vai ser aplicada para determinadas pessoas. Então, imagina se eu tenho uma pessoa que é extremamente mental, um trabalho ou uma terapêutica usada com hipnose, pode haver uma dificuldade, porque a pessoa diz, não, eu não consigo ser hipnotizada porque isso não funciona comigo. Então, a gente já percebe que essa técnica ela é muito potente, mas com uma pessoa que tem uma certa reticência em respeito à mesma, ela acaba boicotando ou não entrando no processo, ou não tendo um engajamento adequado para poder fazer essa transformação. Então, depois da anamnese, a gente vai escolher a melhor estratégia. A gente tem aí um arsenal de técnicas terapêuticas que a gente pode associar e ter um resultado muito interessante, tá? Então, vamos falar um pouquinho das técnicas terapêuticas, muito rápidas, e depois eu vou entrar no processo como um todo, que é a partir do conteúdo emocional até a integração e como isso acontece. Então, uma das ferramentas mais potentes que a gente usa é a programação neurolinguística. Então, ela começa, um método que ele olha como é que nós atuamos através dos comportamentos, como é que os comportamentos nos influenciam, tá? Então, essa é a metodologia que estuda os comportamentos. O segundo ponto importante da PNL é como é que o nosso cérebro ele percebe, ele faz uma codificação e ele armazena as informações. Então, a gente está falando como é que a gente consegue perceber aquilo que a gente tem. Nós estamos falando do cérebro reptiliano, como a gente codifica essas emoções, está no cérebro límbico, e como a gente atribui alguns significados através do nosso límbico, do frontal, do neocórtex. Então, são todas essas partes neurológicas através desse estudo e que, como essas experiências, elas são processadas dentro da nossa mente, do nosso cérebro. Então, em determinado contexto, então a gente sempre tem que pensar que toda situação
existe um contexto, uma questão emocional, de todos os nossos aprendizados, de tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa infância, todos os nossos valores que nós temos, e como, diante dessas circunstâncias, nós agimos ou reagimos. Como é que a gente experimenta e influencia o nosso meio ambiente? Como a gente é influenciado também por ele? E pode ser de uma maneira positiva ou negativa. É o que a gente chama de resultado. Qual é o resultado que eu tenho diante do meu comportamento? Então, a PNL, ela nos ajuda bastante nesse sentido, porque quando a gente olha essas questões emocionais, e essa ferramenta a gente utiliza em várias partes do nosso processo terapêutico. A PNL também ela olha como os nossos comportamentos são adquiridos e como a gente desenvolve os mesmos, né, ao longo da nossa vida. E eles podem trazer questões produtivas ou improdutivas. E esses comportamentos, o que a gente trabalha na terapêutica é que as pessoas comecem a perceber que muitas vezes nós estamos dentro de um comportamento automático, ou seja, é um comportamento inconsciente que eu não tenho o menor domínio daquilo que eu quero fazer e eu só estou reagindo de uma forma espontânea, inconsciente. Mas eu posso trazer todos esses conteúdos para o meu lado consciente e aí sim, eu começo a decidir e eu começo a direcionar para onde eu quero ir. Como eu disse no começo da apresentação, nós podemos focar no problema buscando aonde você gostaria de ir, ou podemos focar na solução. Eu passei por um trauma, ou o que eu posso fazer com esse trauma de aprendizado e de transformação na minha vida. Então, essa é a parte mais importante. A gente pode assumir o protagonismo na nossa vida nesse sentido. A gente também usa da hipnoterapia, e é onde a gente vai trabalhar as camadas mais profundas da mente. E nós temos, dentro da hipnose clínica, três camadas importantes que a gente vai olhar. Os traumas que a gente passou no passado, né, nós tivemos no passado. A gente pode controlar o nosso estado atual, nossos estados emocionais do presente. A gente não vai deixar de sentir, né? Muitas pessoas passam com a gente no estudo terapêutico e dizem, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais sentir medo, eu não quero mais sentir tristeza, Não, sentir não é possível, porque é uma parte sensorial que nós temos, que é onde nós processamos no nosso reptiliano. Então, essas sensações, o medo, ele traz um conteúdo muito importante, que é a nossa proteção. Então, eu posso ter algum problema, eu posso ter alguma coisa que possa me agravar na vida, eu tenho um risco de vida. Esse processo todo que dispara no reptiliano, vai para o límbico e transforma isso no corpo, ele é muito rápido e inconsciente. A gente não precisa pensar dessa forma para que isso aconteça. E podemos mudar o futuro também. A outra é a programação de inteligência emocional, onde a gente usa a neuroplasticidade. Então, vamos trilhar novos caminhos neurais, novas possibilidades, novos aprendizados, para sair esse aprisionamento emocional que a gente tem e a gente quebrar esse elo que a gente tem com o passado, com os nossos traumas. Então, a programação de inteligência emocional, ela também é muito potente nesse sentido. Uma outra ferramenta que nós usamos é o renascimento. E o renascimento, nós estamos pensando desde as informações que a gente capta quando a gente está lá num lugar seguro, gostoso, quentinho, confortável, que é a barriguinha da mamãe. Depois, a próxima experiência é o nosso nascimento, a nossa infância, e a segunda infância, a primeira e segunda infância, onde a gente vai começar a conhecer o mundo e começar a se relacionar com as pessoas fora do nosso ambiente familiar, né? Eu esqueci uma parte muito importante ainda no renascimento, que é
que vem ainda além vem muito antes do que quando nós estamos na barriga, a nossa concepção e quando nos é permitido vir para este mundo. A gente pode acessar toda essa informação desde a nossa concepção ou até antes dela, até nos dias de hoje. Então, isso é uma ferramenta muito potente nesse sentido, né? E ela trabalha muito o corporal, né? As sensações, as percepções. Então, ela foi desenvolvida aí na década de 60 pelo Leonard Orr. Temos outras formas de renascimentos ou de respiração modulatória que também são utilizadas, né? Holotrópica, né? Com Grof e assim por diante. Vamos lá. Então, o que é o renascimento? Ela, na década de 60, eles faziam com a administração de LSD, e aí foi proibido esse ácido lá nos Estados Unidos, e aí o Leonardo Orr, junto com outros terapeutas, eles começaram a perceber que a respiração de um modo circular fazia com que o corpo entrasse nos mesmos processos, né, entrava em alcalose, e você conseguia acessar o material que estava registrado no seu corpo. Então, essa informação, essa energia que está armazenada no seu corpo, traz o conteúdo emocional que está armazenado naquele lugar. Então, a respiração consciente, ela faz essa ativação psicofísica, tá? Então, por isso que a gente usa essa técnica corporal, porque ela é muito potente. Então, mesmo que você tenha uma resistência, eu sou muito mental, quando eu começo a ativar a minha questão psicofísica, eu estou acessando essa informação que está no meu corpo, os conteúdos começam a emergir. Então, ela é capaz de promover esse autoconhecimento e um desenvolvimento. Então, eu conheço as minhas emoções, eu conheço o meu corpo, conheço tudo aquilo que eu tenho. E faz uma integração corporal, energética, emocional e mental. Então, a gente faz um acesso de todos esses planos dentro do renascimento. E ele pode trabalhar esses bloqueios primitivos desde a nossa concepção. Então, a gente olha lá, tem gente que traz muita informação emocional da parte mais longínqua ainda, que é nossa concepção. Então, a gente pode trabalhar todas essas questões no renascimento. E o primeiro trauma, né, a primeira pulsão de morte que a gente tem é nesse momento aqui, que essa imagem que está destacada no meio. É a hora que o cirurgião corta esse cordão umbilical e é a primeira sensação de morte que a gente tem. Então, isso, para o renascidor, é uma informação muito importante, a forma que a gente nasce. E esse conteúdo emocional a gente acaba arrastando ou para o resto da vida. E a gente chama de uma mentira que a gente assume nesse momento, e aí é a nossa lei pessoal que acaba nos atrapalhando nos comportamentos a seguir da vida. A gente usa também toda a inteligência da medicina tradicional chinesa. Então, a gente pode usar a acupuntura, a moxa, a ventosa, e principalmente essa inteligência de que quando eles, há mais de 3 ou 5 mil anos, eles já perceberam que o corpo, mente e espírito estão interligados. E a parte emocional, ela acaba atribuindo ou trazendo doenças quando eu tenho muitas emoções repetitivas, eu não consigo transformar essas emoções, o corpo adoece. Ou seja, uma questão emocional que é energética, um pensamento, ele acaba corporificando através desta emoção que eu não consegui dissipar. Então, se a gente puder trabalhar as nossas emoções, liberá-las de uma forma mais tranquila, fazendo um entendimento, a gente vai melhorar o nosso corpo, a nossa saúde. Então, vamos pensar em saúde, não em problemas. A outra ferramenta muito potente, eu uso a terapêutica tântrica, e essa aqui tem muitos mitos, né, porque a gente tem tantos tabus com a sexualidade, né, mas essa é uma ferramenta muito importante que eu trabalho o corpo.
E um primeiro princípio importante são os chakras, né? Então a gente são os 7 chakras que estão aqui no nosso eixo do corpo, e para o trabalho dos traumas, nós temos esse chakra aqui, ó, que é o 4º chakra, que é o cardíaco, e é ele que faz a conexão dos 3 mais inferiores, que são nossas informações, com os 3 mais sutis, né, que estão mais no campo espiritual, né, no campo mais etérico. E é ele que faz essa integração, é o que a gente chama de elo, e está ligado com a nossa amorosidade, com a nossa paciência, e muitas vezes pros traumas, para a transformação do trauma, a gente precisa olhar para o nosso agressor com muita amorosidade e entender todo esse processo para poder transformar. As pessoas que têm dificuldade de fazer isso, esse chakra não está ativado. Então, olha só como é importante a gente fazer um trabalho corporal integrativo. Então, às vezes, a gente precisa preparar o corpo de maneira energética para que ela possa entender o processo que ela passou do trauma e poder passar por aquilo, perdoar e ter uma nova vida, uma nova transformação, uma nova possibilidade. Então, ele passa por esse chakra. Essa terapêutica ela é muito importante. E a gente usa também nessa terapêutica uma energia etérica, que é a energia Kundalini. Ela fica armazenada no chakra básico, e quando ela é despertada, ela passa de Kundalini para Shakti Kundalini, uma energia que vai subir e vai nutrir todos esses chakras. E aí, onde eu tenho bloqueios emocionais, essa energia acaba nutrindo ou liberando esse conteúdo emocional. Então, é um dos carreadores que a gente usa na terapêutica corporal, é a terapêutica tântrica, baseada nesses 2 primeiros princípios importantes, que são os chakras, as energias que a gente tem aqui e no corpo, e a energia Kundalini. Fazemos também nessa terapêutica meditações ativas. Então o Osho, na década de 60, ele percebeu que o oriental ele tem muita facilidade para meditação, porque vem isso de gerações por gerações. Lógico, não são todos que fazem isso, mesmo sendo oriental, mas a maioria ela tem esse convívio muito fácil. Só que nós, como os ocidentais, temos a mente muito ativa, temos muito pensamento. Então, a meditação ativa ajuda a nos acalmar a mente e a gente entrar em contato com o nosso corpo, e o mais importante é com a nossa essência. Usamos a psicoterapia tântrica aplicada, onde um psiquiatra americano, ele viveu lá com Osho 10 anos, e ele formulou uma teoria da codependência. Então, quando eu estou num estado emocional, eu entro como se estivesse numa bolha, e aí eu só reajo diante de um estado emocional de uma criança. Então, é reação do estado emocional de uma criança. Não que eu sou infantil, mas eu tenho reações no estado emocional de uma criança. E aí também usamos as massagens tântricas. E um princípio muito importante da terapêutica tântrica é o poder do orgasmo. Reich já fazia esses tratamentos, já entendia o quanto isso era importante, o quanto essa liberação energética ela é potente, e quantos benefícios você tem na liberação de todos esses hormônios do prazer. Então, uma pessoa deprimida, ela está em baixa nesses hormônios do prazer. Quando você começa a induzir orgasmos terapêuticos, você começa a transformar a dor em prazer. E aí o corpo vai associando isso, eu vou criando trilhas neurais novas, e a pessoa vai percebendo que ela pode deixar a dor de lado e começar a sentir prazer, sentir a vida e ter projetos e assim por diante. Usamos as massagens terapêuticas, e aí todas as técnicas orientais, e especificamente a gente usa 2 técnicas muito potentes, que é a biodinâmica e a bioenergética, aonde a gente às vezes ajuda no processo para que a pessoa vá para frente e consiga liberar essas emoções. Como a gente trabalha com energia, também fazemos reiki,
uma outra forma potente da gente olhar para os chakras, liberar energias estagnadas. Então, liberando a energia, a gente já começa a pensar, a melhorar nosso entendimento também daquilo que a gente está passando. Uma outra ferramenta que usamos é barras de Axis, são 32 pontos, que a gente ativa através do toque sutil na cabeça. Então, a gente também traz muito conteúdo emocional com isso.